O que você quer que fique, quando você não puder mais defender a narrativa? O que você quer que fique, quando você não puder mais defender a narrativa? O que você quer que fique, quando você não puder mais defender a narrativa? @Posição Invisível. Existe uma versão de você que vai sobreviver. Não o corpo. Não o cargo. Não o saldo. A versão que as pessoas vão carregar depois que você não estiver mais para corrigir a narrativa. O que o seu filho vai contar sobre você daqui a 30 anos? O que vai aparecer quando alguém disser o seu nome numa conversa que você não vai estar lá para ouvir? Esse é o legado real. E a pergunta mais honesta que existe, esse legado, o que as pessoas vão carregar de você, corresponde a quem você realmente é, ou à versão que você curou para ser vista? Coerente e mais justo do que o legado que as pessoas vão realmente carregar. E a diferença entre os dois é exatamente o espaço onde você ainda pode fazer algo. Você pensa em legado como o que construiu. A empresa. O patrimônio. Os filhos encaminhados. A carreira. Os projetos que funcionaram. É a versão curada, os marcos que provam que a jornada teve sentido. Mas o legado que as pessoas carregam não é feito de marcos. É feito de momentos. De como você respondia quando estava com pressa e alguém precisava de você. De como tratava quem não tinha nada a te oferecer em troca. De como você recebia crítica, com abertura ou com defesa. De como estava presente, de verdade, com o corpo e a mente no mesmo lugar nas conversas que importavam. Esses momentos não aparecem no currículo. Não tem data. Mas são o que fica. São o que seus filhos vão contar para os filhos deles. São o que seus colegas vão lembrar quando seu nome aparecer numa conversa daqui a 20 anos. Você não controla o legado. Você influencia. E a diferença entre influenciar e controlar é exatamente onde está a honestidade. A pergunta sobre legado não é, o que eu quero deixar? É, o que eu estou deixando, hoje, neste momento, na forma como vivo. Porque o legado não começa quando você morre. Ele está sendo escrito agora, em cada interação, em cada escolha de como você aparece. Você, não uma realização, mas uma qualidade, uma forma de ser, o que seria? Essa resposta é o mapa do legado que você ainda pode construir. Não é uma pergunta retórica. É um exercício real. Feche os olhos por um segundo e imagine, você não está mais. As pessoas que te amaram estão numa sala. O que você quer que elas digam? Era presente. Podia contar com ele para qualquer coisa. Nunca precisei fingir ser outra pessoa com ela. Me ensinou como se faz, ria de si mesmo. Era honesto mesmo quando a honestidade custava. Essas qualidades não se constroem com um projeto. Se constroem com consistência cotidiana. Com as escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Com como você trata as pessoas que não têm poder sobre você. Com o que você faz com o tempo quando ninguém está cobrando o que faz com ele. O legado que você quer deixar e o legado que você está construindo são a mesma coisa ou coisas diferentes? Essa é a pergunta mais importante que existe, e poucas pessoas a fazem enquanto ainda tem tempo de mudar a resposta. Você tem tempo. Não infinito, mas suficiente para começar agora a viver de um jeito que o legado que imagina e o que está construindo fiquem mais próximos um do outro. O legado não é monumento. É presença. É a qualidade de como você aparece para as pessoas que importam, nos momentos que importam, nas decisões que importam. E presença é uma escolha que você pode fazer hoje. O símbolo muda. A necessidade é a mesma. Até que um dia ela deixa de existir. Ponto de interrogação. Preto ornamental. O que você quer que as pessoas digam de você, não o que fizeram, mas quem você foi? E o que você está fazendo hoje que vai em direção a isso? Broto na semana que vem. O tempo, o único recurso que não tem segunda chance. @Posição Invisível. Posição invisível. T3, EP04. O legado nunca foi só o que você deixa. O tempo nunca foi só sobre duração. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe.
Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar: o que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado. E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar: o que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo. Posição invisível foi construída para nomear o que opera em silêncio. O que você compra, o que evita, o que exibe, o que esconde, cada um desses comportamentos conta uma história sobre o que você aprendeu que precisa mostrar para merecer pertencer. Esta série não julga essas escolhas. Examina de onde vieram. Há uma razão pela qual esses comportamentos resistem ao exame direto, eles funcionam. Cumprem um propósito real de pertencimento, de distinção, de segurança social. O problema não é que funcionem, é que funcionam tão automaticamente que raramente são escolhidos. São executados. E o que é executado sem escolha não pode ser avaliado se ainda serve. O que foi aprendido sobre status, consumo e identidade pode ser examinado. O que pode ser examinado pode ser questionado.
E o que pode ser questionado pode, com tempo e trabalho honesto, ser escolhido conscientemente, mantido porque genuinamente serve, ou colocado de lado porque servia a uma versão anterior de você que já não existe. Para levar desta conversa não uma lista de coisas a corrigir, mas uma pergunta que continua a trabalhar: o que este episódio nomeia que você já sentia mas não tinha linguagem precisa para examinar? Essa pergunta não exige resposta imediata. As mais valiosas aparecem depois, nas situações do dia a dia onde você reconhece o padrão e, por um momento, consegue criar a distância entre o impulso e a ação. O padrão que este episódio descreve opera antes de qualquer decisão consciente. É o que acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta, um intervalo tão curto que a maioria das pessoas nunca percebe que existe. Criar consciência sobre esse intervalo é o trabalho desta série, não mudar tudo de uma vez, mas criar a distância mínima para que a escolha exista onde antes havia só automatismo.